Para quem não me conhece, meu nome é Antônio, eu sou biólogo do controle de zoonoses. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a normatização da equipe de controle de zoonoses. Então, ou seja, das atividades, vocês já viram uma parte que nós trabalhamos com dengue. Só que, na verdade, nós trabalhamos com muito mais coisas. E agora eu vou explicar exatamente com o que nós trabalhamos, e no caso também com o que nós não trabalhamos, e o que fazemos em cada caso. Acreditem ou não, isso vai ser extremamente útil para vocês. Por quê? Porque muita coisa pode ser resolvida só com a ligação, só falando. Muitas vezes, vocês explicar o que fazer, nesses casos, é extremamente rápido, dura menos de 1 minuto, mas você resolve um problemão da pessoa. E para vocês que estão sempre em contato direto com as pessoas, isso é extremamente útil. Mas, na verdade, fiquem atentos à lista que está passando aí. Se vocês não assinarem, vocês não recebem o certificado. Certo? Então vamos lá. Então, normatização das atividades de controle de zoonoses. Então, pessoal, primeira coisa que todo mundo deve estar se perguntando: controle de animais sinantrópicos não é atribuição dos agentes comunitários. Não é mesmo. Só que tem um detalhe: também não é atribuição nossa, do controle de zoonoses. Controlar animais sinantrópicos não é trabalho nosso, nem de vocês, nem nosso. Porém, orientar corretamente a população é obrigação de todo funcionário público, principalmente os agentes comunitários e agentes de controle de vetores, porque nós estamos em contato direto com a população. Nós somos a primeira linha. Diga. Calma que nós vamos chegar aqui. Vamos primeiro definir essas coisas. Você perguntou o que são sinantrópicos, vamos explicar então. Vamos começar com zoonoses. Afinal de contas, eu estou falando de controle de zoonoses. O que é uma zoonose? Zoo vem de animais. Biose, ou onose, ou zoose, oose, etc., significa doença. Então, zoonoses são doenças dos animais transmitidas para o homem. São doenças de animais que o homem também pega. Então, isso são zoonoses. Raiva é zoonose, chagas é zoonose, dengue é considerada zoonose. Aí nós temos sinantropia. Sinantrópico, no caso, é aquele que tem ou exerce sinantropia. Sinan significa em torno de, que vive próximo a, em torno de. Antropos é homem, em grego. Então, animais sinantrópicos são aqueles que vivem perto do homem, próximo ao homem, e geralmente prejudicam de alguma forma. Exemplos de animais sinantrópicos: baratas, ratos, pulgas, carrapatos, etc. Mais recentemente, sugeriram a criação de um outro termo, esse aqui, synorbization, que não existe em português, é extremamente recente, não existem artigos em português ainda desse tema, que, a grosso modo, em português seria, como não existe nome oficial, mas seria sinorbização. O que seria então sinorbização? Sinorbização é a mesma coisa que sinantropia, mas em vez de ser para pessoas, é para cidades. Então, animais silurbanos são animais selvagens que vêm morar na cidade e que na cidade causam transtornos. Exemplos: pombos, maritacas. Vocês vão ver que tem 3 espécies de serpentes, sapo, demais, capivara, etc, morcegos, etc. Então, agora que nós já sabemos direitinho o que são isso aqui, vamos tocar o barco. O que a controle de zoonoses faz? Então, vamos lá. Atribuições básicas do controle de zoonoses: redução de criadouros de mosquito, o famoso casa a casa. Acredito que esse vocês já conhecem bem. Aí temos o bloqueio.
O bloqueio geralmente pode ser de caso suspeito ou de caso confirmado. É como se fosse caso a caso, só que muito mais intenso, muito mais complicado. E você questiona muito mais o morador, porque aí você descobre se tem mais casos suspeitos na região ou não. Temos os pontos estratégicos. Guardem bem o caso dos pontos estratégicos, pessoal, porque isso vai livrar vocês de muita coisa. Porque quando vocês estão na casa de alguém, e não precisa ser controle de dentro, não. Ah, você vem aqui na minha casa, não sei o que, naquele ferro velho lá, naquele lá, ninguém vai lá, ninguém olha naquele lá. Ledo e engano. Pontos estratégicos são lugares complicados para a criação do mosquito. Então, esses lugares, Ferro Velho, grandes empresas, cartódromo, na época que tem, perdeu lá, quando não tem, eles saem fora. Quando tem, eles vão lá. Vai, uma parte da equipe de zoonose específica vai saindo nesses lugares a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias passa alguém nesses lugares procurando foco de mosquito. Então, se alguém disser que ninguém faz nada por lá, muito pelo contrário. Tem que ser uma equipe especial só para fazer isso. Imóveis especiais já tem uma coisa mais recente. São lugares ou que tem muita gente ou que passa muita gente. Exemplos: a rodoviária, hospitais, escolas. Nesses lugares a estratégia é um pouco diferente. As pessoas escolhem, a pessoa que trabalha lá escolhe uma pessoa para ela ser responsável para controlar a renda naquele imóvel. Aí os agentes só vão lá de tempos em tempos para estar acompanhando a pessoa. Mas o responsável pela atividade é alguém de lá mesmo. E tem, finalmente, o IEC, que é Informação, Educação e Comunicação, que é a parte educativa de dentro. Você já conhece que atualmente quem faz isso é a Marinha. Temos também o que a gente chama de atribuições paralelas, ou seja, tarefas que não eram nossas, que originalmente não são nossas, mas acabamos incorporando, ou voluntariamente, ou por livre e espontânea pressão. Vacinação antirrábica, que inclusive terminou recentemente, desse ano. A ração de limpeza, inclusive esse último não teve relação nenhuma com o controle de zoonoses, o que eu particularmente acho bom, porque uma ração de limpeza serve para um monte de coisas. E é muito útil, muito interessante. Mas para dentro mesmo, ele não serve para quase nada. Afinal de contas, poderia dizer, os móveis, como por exemplo um sofá, um guarda-roupa velho, ele não vai criar mosquito também. E é o que mais tem. Controle dos escorpiões, eu vou entrar mais no detalhe mais para frente, eu vou falar bastante disso aí, pessoal. Essa é uma atividade que não é nossa originalmente, mas essa é a coisa que nós chamamos para nós dessa responsabilidade. O controle químico de insetos apenas em imóveis públicos. Nós só trabalhamos com controle químico em casos de imóveis públicos, em escola, em PAS, aqui na prefeitura, por exemplo, mas para particulares nós não usamos aplicação de inseticida. Por diversos motivos, inclusive econômico. Se nós começarmos a fazer isso e alguém de alguma empresa dedetizadora denunciar, eles podem processar a prefeitura, porque nós estamos tirando o ganha-pão deles. Mas deve ter sido mais para frente que simplesmente jogar veneno não resolve nada. Então vamos lá, como estamos falando, controle químico. Vamos falar um pouco sobre controle químico. Nós usamos inseticida principalmente para bloqueio. Por quê? Se tem um caso de lá, os mosquitos que estão voando naquela área, eles podem estar contaminados. Então vai o pessoal lá e utiliza o inseticida. Você já viu aquela máquina postal que o pessoal tem? Então, utiliza aquilo lá para estar fazendo isso aí. Então ele mata, o veneno ele mata qualquer inseto que esteja lá voando no local. Só que aquele veneno não dura mais que 20 minutos lá. Ele não acaba com os mosquitos, mas ele mata qualquer mosquito que esteja lá na hora e que
por um acaso estaria contaminado. Então ele corta, ele ajuda a cortar o efeito, o ciclo de transmissão da dengue. Aí os pontos estratégicos também é utilizado inseticida. Não sempre, mas cada vez que se acha, uma vez por mês, se for achar larva, aí eles aplicam inseticida. E somente, uma vez por mês, e somente onde eles acham ataques. Ponto estratégico realmente é complicado. E finalmente, acho que muita gente já deve ter perguntado para vocês também, o fumacê, o pessoal passava, lembra? Acho que todo mundo se lembra aqui daquele fumacê que o pessoal passava, nebulizava a cidade inteira. Aliás, assunto recorrente, porque cada vez que tem caso de dengue, começa a ter pouca caso de dengue aqui, então um monte de gente, recebemos até petições por escrito para aplicar a imunização na cidade inteira para estar combatendo o mosquito da dengue. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. O fumacê não funciona, ele não resolve nada. Ele é utilizado da mesma forma que nós usamos atualmente o bloqueio. A função era matar os mosquitos adultos que poderiam estar contaminados. Só que assim como o equipamento usado no bloqueio, o equipamento usado na nebulização também, o veneno fica no máximo 20 minutos no ar, depois ele some. E isso não destrói os criadouros. Ou seja, você pode nebulizar a cidade inteira de uma vez só. Em 2 dias, no máximo, volta tudo ao que era. Porque naquela época as pessoas só viam o fumacê, eles só viam o mais chamativo. Só que eles não se lembram, ninguém se lembra que junto com o fumacê ia o pessoal da equipe de controle de zoonoses fazendo a busca ativa de focos do mosquito. Aí funcionava, por quê? O agente destruía as larvas e o fumacê destruía os adultos. Aí cortava a transmissão mesmo. Então isso agora não é feito. E a utilização exclusiva da nebulização não resolve nada. E esse aqui é o pensamento que eu gostaria que todos vocês guardassem bem. Se veneno resolvesse alguma coisa, não haveria mais baratas no mundo. Vocês não concordam comigo? Então lembrem-se do seguinte: as pessoas acham que inseticida, que veneno, é a solução, a salvação da lavoura, a solução dos problemas. Não é. Inseticida é apenas uma ferramenta que, para ter sucesso, deve ser utilizada em conjunto com outras ferramentas, ou não funciona. Então, guardando isso. Inclusive, não é simplesmente aplicar inseticida, aplicar veneno. Existe o veneno correto e a forma correta de aplicação. Caso contrário, ele não funciona. Pode ser até pior do que se não utilizasse. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Bom, vamos voltar agora. Por que foi feito todo esse sistema? Isso aqui, vocês estão vendo? Ele começou a ser elaborado há muito tempo. Nossas primeiras reclamações, elas são de 94, quando tivemos 5 notificações. As 5 escorpiões, pessoal. Ótimo. 5 reclamações por ano, tudo bem, vai do jeito que for. Não é grande coisa, né? Mas, e ano passado? Ano passado foram 1.005 reclamações dos mais variados tipos. Ou seja, estava na hora de dar um jeito. As reclamações antigamente, elas eram atendidas, né? Não tinham uma forma correta, não tinha uma metodologia. Era feito de qualquer jeito. Agora não. De setembro do ano passado para cá, agora ela tem uma metodologia, ela tem uma forma de ser atendida. E é isso que vocês vão ver agora. Olha lá. Nos últimos 8 anos, o número de notificações cresceu 344%. Então o negócio é sério. É uma situação que realmente necessita de mais atenção, e foi o que nós fizemos. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o gráfico de atendimento de notificações para vocês verem. De 2000, com 278, até 2008, com 2005.
Então, isso é uma situação que demanda atenção. Então, é uma coisa importante que deve ser considerada. Então, vamos ver agora como foi feita essa normatização, ou seja, quais são as áreas previstas e o que nós fazemos em cada uma dessas áreas. Primeiro, cada vez que alguém liga para nós ou vai pessoalmente na zoonose para fazer uma reclamação, nós preenchemos uma ficha de notificação. Quando necessário, nós retornamos o contato por telefone, em alguns casos ou para conseguir mais informação, ou muitas vezes a pessoa só pede a orientação por telefone, só pede para dar o retorno por telefone. Então nós fazemos o atendimento pelo telefone. Quando não, nós fazemos a visita ao notificante. Então nós vamos ao local, chegamos, você fez uma reclamação de tal coisa, gostaria de saber o que está acontecendo. Ótimo. Então vamos ver, ok, aí nós vamos dar uma olhada. Aí nós vamos ao local do problema para fazer uma vistoria, ver o que está acontecendo, ver se existe solução, qual a solução que é, se nos cabe ou não. Aí nós retornamos ao notificante e fazemos um relatório verbal para essa pessoa, está acontecendo isso, por causa disso, você precisa fazer isso, ou então, já vai ser tomado providências assim. Aí vocês vão ver com o tempo que mais vale você ir lá dar uma satisfação para o morador do que realmente resolver o problema. Porque às vezes o problema foge totalmente da alçada até da prefeitura. Mas só que você ir lá, está conversando com a pessoa, está mostrando que você teve interesse, já é uma maravilha. Para vocês que estão direto na casa das pessoas, você vai ter uma aceitação para essas pessoas muito maior a próxima vez que passarem lá. Atualmente, então, nós atendemos 14 áreas, que são baratas, caramujos, carrapatos, cupins, escorpiões, formigas, gambás, morcegos, animais peçonhentos, pernilongos, pombos, pulgas, ratos e outras notificações. Então vamos lá, detalhe importantíssimo. Apenas mosquitos e escorpiões necessitam de ação direta. Ou seja, só mosquitos e escorpiões nós vamos pegar a mão e ir lá trabalhar. As demais, pelo menos até o presente momento, as demais notificações podem ser facilmente resolvidas apenas com orientação. Então vamos lá. Então, a normatização atualmente é adotada para cada uma dessas 14 áreas. Baratas. Vamos começar com baratas. Primeira coisa que nós fazemos é visitar o local para a inspeção da situação, porque barata geralmente tem alguma coisa que favoreça a presença delas. Nós temos que descobrir o que é. Aliás, na maioria dos problemas de praga, você tem que descobrir por que elas estão lá, ou seja, descobrir a fonte. Porque se você não resolver a fonte, você vai combater o problema a vida inteira e não vai resolver, porque você resolve o problema aqui, vem mais. Você resolve, vem mais, e vai continuar vindo. Agora, se você eliminar a fonte, às vezes, o problema se resolve sozinho. Então, vamos lá. Identificação da espécie da barata, que dependendo da espécie é uma orientação diferente e é um combate diferente. E orientamos o notificante sobre como proceder para controlar essa infestação. Aqui alguns exemplos. As duas baratas mais comuns aqui em Jaú são a periplaneta americana, que é a barata vermelha, aquela famosíssima, e a blatela germânica, que é essa daqui, chamada de alemãzinha. Então são as mais comuns. Isso aqui é um gráfico das notificações de barata. Vocês vão ver que é pouco, é relativamente pouco. O máximo que nós já tivemos foi em 2002, com 22 casos. Então, poucas pessoas ainda reclamam para a gente de barata. Relativamente poucas pessoas, né? Então, como é que se controla a barata? Primeiro, manter os ralos bem tampados. Especialmente no caso da barata vermelha, que ela vive fora das casas, então ela vive no esgoto, em bueiro, em terreno baldio, em pilha de sujeira, e ela invade as casas à noite para procurar comida. Então, manter ralos bem tampados. Não deixar a cozinha desarrumada de um dia para o outro.
porque aquele monte de resto de comida em cima da pia é um chamariz enorme, tanto para barata quanto para rato. Recolher a comida dos animais à noite, vedar adequadamente portas e janelas, vedar frestas na parede ou assoalho, tampar ou telar ralos. E a dedetização, nesses casos, é eficiência limitada. Por quê? A dedetização, ela funciona bem para barata vermelha. Você faz um bloqueio, você passa veneno numa área em torno da casa, e qualquer barata que passar lá para entrar na casa, vai se envenenar e vai morrer. Para a barata vermelha, isso funciona bem, afinal de contas, ela vem de fora e invade as casas procurando comida. Já a alemãzinha, não. Não funciona. O próprio comportamento dela torna esse tipo de detecção ineficiente. Ele não funciona para ela. Para a alemãzinha, você tem que comprar aqueles venenos em forma de gel. Acho que vocês já viram isso aí. É um veneno, ele vem numa espécie de seringa, você aplica como isca. Aí você controla a alemãzinha. Aí nós temos o caramujo africano. O famoso caramujo africano que deve estar dando uma dor de cabeça para todo mundo aqui, não? Então vamos lá. Primeiro, deixa bem claro. O caramujo africano, ele é um grave problema ecológico. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, ele é uma praga terrível. Ele é uma das 10 piores pragas do mundo. Ele não é problema só no Brasil, não. Ele é em vários países. Um detalhe que as pessoas estão tendo dificuldade muito grande de entender. Atividades pontuais são inúteis. O que é uma atividade pontual? A pessoa reclama, vai alguém, reclama, tem muito caramujo nesse terreno aqui, Vai alguém lá, cata todos os caramujos, leva embora. Eu não dou 2 meses para a pessoa ligar de novo para fazer isso. Sem contar que vocês viram, vocês devem ser testemunha da distribuição geográfica desse bicho na cidade. Gente, se juntasse todos os agentes de controle de vetores e todos os agentes comunitários só para caçar caramujo, vocês e nós não faremos mais nada além de catar caramujo. E ainda assim não resolveria o problema. Foi feita uma pesquisa. Eles pegaram um terreno e passaram pente fino de caramujo. Arrancaram tudo que eles podiam arrancar. E olha que esse caramujo vai até 1 metro de profundidade. Ele se enterra até 1 metro de profundidade. Cataram tudo, inclusive os ovos. Ovos que eles põem de 200 a 400 por vez, 4 vezes por ano. Eles são hermafroditas, ou seja, todos eles põem ovos. Ainda assim, cataram tudo, passaram pente fino. Beleza. Voltaram lá. 5 meses depois, o terreno estava como se eles jamais tivessem passado no local. Ou seja, a única forma eficiente de combater esse caramujo é ser continuada, direto, sempre, o tempo todo. Mas para ser feito isso precisa ser feito pela própria população. Porque não dá para você estar fazendo o serviço pontual. Tem que ser a própria população. Ah, mas eu tenho nojo de mexer com esse bicho. Então aprenda a conviver com ele. Porque não existe outra solução. Não tem outro jeito. Diga. Tem, mas não no Brasil. E tem mais. Você concorda comigo que depois de séculos, aliás, de milhares de anos, desse animal caçando caramujo africano, esse caramujo africano ele aprendeu algum jeito de se defender, correto? Então, pode não ser muito eficiente, mas ele descobriu um jeito de tentar evitar ser caçado pelo predador dele, correto? Então imaginem agora que nós inventemos de trazer esse predador para o Brasil. Você concorda comigo que os caramujos brasileiros não aprenderam a caçar, a se defender desse predador? Então, o que esse predador vai fazer? Ele vai caçar o caramujo africano, que é mais difícil, que já aprendeu a lidar com ele, ou os outros caramujos brasileiros, que não sabem nada, que é muito mais fácil? Então, são principalmente algumas espécies de aves, e se não me engano, não tenho certeza agora, algumas espécies de macaco também. Então, gente, se nós
trouxermos o predador dele para cá, nós vamos causar um impacto ambiental ainda pior do que o caramujo africano. É por isso que não pode ser utilizado. Outra coisa, gente, e aí o pessoal começa a falar de doenças. Ah, esse bicho transmite doença, não sei o que tal. Vamos deixar bem claro uma coisa. Existe um verme brasileiro chamado Angiostrongylus costaricensis, muito comum no sul do país, que causa uma doença chamada de angiostrongilíase abdominal. É um sintoma muito parecido com a esquistossomose. O pessoal que estudou esquistossomose tem uma noção de como funciona. Só que com uma diferença. Na esquistossomose, metade dos ovos, o macho e a fêmea, eles ficam no sistema porta, eles ficam nas veias entre o intestino e o fígado. Na esquistossomose, metade dos ovos que o xistossoma põe não conseguem atravessar o intestino. E são esses ovos que não conseguiram atravessar o intestino que causam sintomas crônicos, como a barriga d'água e tudo mais. No caso do Angiostrongylus, que ele na verdade ele é um verme de ratos, ele é um parasita de ratos. No ser humano, nenhum ovo atravessa o intestino. Então os sintomas são muito piores. Esse verme ele pode ser transmitido por várias espécies de moluscos brasileiros. Então, quando a Achatina fullica começou a ser encontrado solto aqui, todo mundo ficou preocupado. Será que ele pode transmitir também? Aí fizeram uma experiência. É antiga isso aí, deve ter uns 10 anos já essa experiência. Pegaram um caramujo africano e infectaram ele na marra. Forçaram ele a se infectar dessa doença em laboratório. Aí ele pegou essa doença. Aí ele pegou esse verme. Então ele pega. Só que é o seguinte, enquanto um caramujo brasileiro pega, digamos assim, 200 vermes, o caramujo africano pegou 5. Então ele é um péssimo hospedeiro dessa doença. E tem mais 2 detalhes interessantes. Primeiro, nunca foi encontrado um caramujo africano naturalmente contaminado com essa doença, e todos os casos conhecidos dessa doença não teve nenhuma relação com o caramujo africano. Tem mais um detalhe. Existe mais um verme que ele pode transmitir, que é o Angiostrongylus cantonensis, que é o que causa a meningite eosinófila. É aquele verme que causa meningite. Esse verme não tinha no Brasil. Infelizmente, esse verme não tinha no Brasil. Recentemente foi descoberto 4 casos dessa doença no Espírito Santo. Dessas 4 pessoas, uma não conseguiram levantar os dados, não foi possível levantar a história dessa pessoa. Mas nos outros 3 casos, as 3 pessoas comeram caramujo africano. Gosto não se discute, se lamenta. Ou, se preferirem, gosto é que nem nariz, cada um tem o seu. Qual a conclusão disso? Pessoal, outro detalhe importante, os 2 vermes, você só pega esses 2 vermes pela boca. Se não for através da boca, não pega. Então, se vocês tomarem as seguintes medidas: primeiro, lavar a mão com frequência. Segundo, lavar bem frutas e verduras. Sabe aquele negócio de deixar a verdura ou fruta um tempo na água sanitária, tal? Fazer aquilo lá e lavar elas depois. E principalmente, o mais importante de tudo, nunca comam caramujo que vocês não sabem de onde veio. Certo? Então, se vocês tomarem essas providências, a possibilidade de vocês contraírem essa doença é 0, não é próxima de 0, é 0. Então vem aqui o posicionamento, agora eu digo para vocês o posicionamento do Ministério da Saúde, o órgão federal. O que o órgão federal da saúde disse a respeito de caramujo africano? Que o Achatina fullica, abre aspas, não representa risco significativo para a saúde pública pelo baixo potencial de transmissão que apresenta, fecha aspas. Caramujo africano é um problema de saúde? Não, ele é um problema
econômico, ele é um problema ecológico gravíssimo. Ele é um problema para as pessoas. Então é importante nós termos, como poderia dizer, explicarmos para as pessoas o que fazer para resolver o problema delas. Mas isso também não é da nossa área. Então, e aí, o que fazer? Bom, primeiro, quando alguém reclama de caramujo africano para nós fazemos uma visita para inspeção. Algumas vezes ele está vindo num terreno do lado com mato alto. Se o mato for cortado, não vai acabar, mas vai diminuir bastante o problema. Então nós orientamos a pessoa a procurar o CEPROM, ou, se o terreno for fechado, procurar a fiscalização municipal para estarem providenciando o corte de mato. Se for aberto, o CEPROM ele costuma limpar. Então, por algum tempo vai diminuir o problema. Fazemos uma explicação sobre a catina fúlica, que é mais ou menos o que eu falei para vocês agora. E orientamos sobre como e por que combater o caramujo de forma continuada, que é mais ou menos o que eu passei para vocês agora. Isso aqui são as reclamações de caramujo. Vocês notaram um detalhe interessante? Olha bem isso aqui, ó. O que causou esse pico aqui, ó? Isso aqui, ó, em 2003, 2004, foi mais ou menos a época em que a fantástica caixinha de fabricar imbecis estava falando sobre caramujo. Eles falavam, estavam vendendo ele como a pior desgraça, um castigo de Deus para a humanidade. Estava todo mundo desesperado. O que aconteceu? Nós também fomos pegos de surpresa. Não sabíamos nada sobre caramujo. Então, não teve jeito, nós tivemos que ir na onda. Nessa época aqui, nós fazíamos a coleta. Nós íamos catar os caramujos. Isso que era interessante, porque dava para ver que isso não funcionava, não resolvia nada. Em pouco tempo, voltava tudo. Em 2005, eu precisei fazer um estágio, eu fiz um estágio em Bauru, na Unesp, justamente a respeito de caramujo. Eu tive que ir na fonte. Tem tanta informação contrária uma da outra, que eu tive que ir na fonte. Então eu fui direto nos grandes especialistas sobre moluscos no Brasil. Foi aí então, em 2005, que nós cortamos. Não coletamos mais caramujo. Porque não adianta. Primeiro que não é trabalho nosso. Não é problema de saúde. Segundo, que não adianta. Aliás, detalhe importante. Isso aqui, inclusive isso aqui eu estou para conversar com o pessoal do meio ambiente para a gente estar vendo alguma coisa a respeito. Porque isso não é trabalho nosso, não é obrigação nossa, não é da nossa área. Mas se nós não ajudarmos, não vai resolver. Isso aqui não vai se solucionar nunca. É que nem eu digo, isso é responsabilidade do meio ambiente, mas sozinho o meio ambiente não vai fazer nada, ele não vai conseguir fazer nada. Isso vai envolver, principalmente, o controle desse bicho envolve meio ambiente, saúde, educação e, mais importante de tudo, a população, porque se ela não se mexer, nada vai ser resolvido. Então, quando paramos de fazer o atendimento e da coleta, olha o que aconteceu com as reclamações, ó. Foi caindo, caindo, caindo. Era bastante cômodo, né? Eu tenho caramujo aqui, vamos pedir para outro resolver meu problema. Não, agora a gente fala, não, o problema é seu, e para resolver você tem que fazer isso, isso, isso e isso. O que vocês têm que fazer? Aqui, ó. Então o que vocês vão falar para a pessoa? Além disso, tá, e como é que eu me livro desse problema? Primeiro, coletar os animais e os ovos utilizando uma luva. Se fosse ver, você nem precisaria usar luva, mas você teria que lavar a mão com frequência, porque se você puser a mão na boca, danou-se. Quebrar as conchas dos animais coletados, enterrá-los utilizando uma pá de cal. Aliás, o ideal é queimar. Só que às vezes não dá para queimar, então enterra eles. Às vezes também não dá para enterrar, mas essas são as duas recomendações mais básicas. Algumas pessoas jogam no lixo. O problema de ser jogado no lixo é que se eles não morrerem mesmo, eles podem contaminar o lixão e a gente perde esse lixão. Então é arriscado, só que muita gente já faz isso. Então, ó, os animais também podem ser incinerados. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Seguinte, gente, vou até comentar uma historinha com vocês. Isso aconteceu aqui em Jaú. O sal mata esses bichos? Mata.
Mata sim. Só que eu vou dar 2 exemplos mais complicados. Primeiro, o sal ele mata a terra também. Onde você joga sal não nasce mais nada. Teve um cara, em Quinjaú mesmo, que ele tinha uma plantação de mandioca e esse caramujo acabava com a mandioca dele. Só ficava os talos. Ele já estava pé da vida com isso. Aí ele ficou sabendo que o sal matava o caramujo. O que ele fez? Ele jogou 20 quilos de sal no terreno dele. Acabou com o caramujo? Não, o caramujo acabou. Nunca mais apareceu caramujo lá. Até hoje não apareceu mais. Só que matou todos os pés de mandioca dele. Ele não nasce mais nem capim lá. Até um pé de goiaba que tinha no fundo do terreno morreu. Outra coisa. Vocês já viram em época de chuva a hora que empesteia de caramujo, né? Porque tem aquelas pessoas que jogam sal só no caramujo. Ótimo. E aí funciona bem. E o estrago é menor. Só que vamos supor uma infestação daquelas. Imagine todo mundo jogando um pouquinho de sal em cada um daqueles caramujos para matar, certo? Haja sal, não haja? Aí, tá, morreu todos os caramujos, ótimo. Só que o sal está lá ainda. Aí choveu. O que acontece com esse sal? Vai tudo para os rios, correto? Ótimo, vai aumentar radicalmente a salinidade da água, não vai? Vai matar todos os animais aquáticos daquela região. Olha o tamanho da encrenca que a utilização de sal pode causar. Então, senhores, jamais utilizem sal. Vamos falar um pouco de carrapato. Carrapato está na moda. É ou não é? O carrapato mais famoso de todos é o Amblyomma cagenensis, conhecido como carrapato estrela. Ele é um problema sério, porque ele é vetor da febre maculosa. Então ele é bem complicado. E ele tem bastante, ele é muito conhecido em vários lugares. Tem áreas, por exemplo, em Campinas, que tem até placas, proibido acampar, presença de carrapato estrela. E o controle desses bichos também é complicado, principalmente porque eles são mais rurais. O carrapato estrela é um animal principalmente rural. Ele não gosta muito de cidades. Não que ele não possa ter, mas ele prefere evitar cidades. Então, controle tem que ser manejo de pasto, inseticida tem que ser controlado, é bastante complicado. Esse aqui, não adianta falar, o carrapato estrela é assim, 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 assado. Não adianta. Você tem que ver o animal. Então ele é mais ou menos assim, Isso aqui é uma ilustração dele. E aqui é como você vai ver. Então se você olhar o carrapato estrela, ele é assim. Ele é chamado de estrela por 2 motivos. Primeiro por esse desenho aqui, que é difícil de ser visto, e principalmente por causa disso aqui, Ele tem que dar uma pontinha brilhante nas costas. Mas isso só pode ser visto nos adultos. Então, bom, isso eu falo depois, vamos lá. Só que o que mais tem em Jaú é o carrapato vermelho, Rhimpicéphalo sanguineus. A espécie mais encontrada em Jaú. 95% dos carrapatos que nós encontramos em Jaú é Rhimpicéphalo sanguineus. Só que ele é zoofílico. Zoo nós já sabemos o que é, animais. Filos significa afinidade, preferência, gosto. Então, zoofílico significa que prefere atacar animais. O carrapato vermelho ele ataca principalmente cães. E até agora eu não vi nenhum caso de um carrapato vermelho atacando uma pessoa. Principalmente porque aqui no Brasil não existe registro disso. O carrapato vermelho ele não transmite febre maculosa para o homem. Mas ele pode transmitir uma doença mortal para os cães, chamada erliquiose. O duro é que não tem febre maculosa em Jaú. Eu pesquisei, não existe registro de febre maculosa em Jaú. Só que tem muito caso de erliquiose. Estima-se que 20% da população canina de Jaú tenha erliquiose. Na falta da febre maculosa, os veterinários, e eu tenho vontade de esganar eles por causa disso, eles chamam a erliquiose, cadê ela aqui? De doença do carrapato, afinal de contas ela é. Só que em lugares onde tem febre maculosa, eles chamam a febre maculosa de doença do carrapato. E está feita a confusão.
Aí aparece alguém desesperado lá na zoonose, que tem que ser tomada uma providência, que o cachorro dela está com febre maculosa, que não sei o quê, que não dá, pera aí, vamos devagar. Aí tem que ver, tá, como é que você sabe? Ah, o médico falou que está com doença do carrapato. Tá, você perguntou que doença do carrapato que é? Ah, não, legal. Então já viram, né? Ainda mais com o apoio, aquele apoio que a fantástica caixinha de fabricar imbecis, ela presta. Então já viram, né? Para quem não sabe, ainda não está acostumado, não vou falar isso, a fantástica caixinha de fabricar imbecis também é conhecida como televisão. E diga-se de passagem, só se presta a isso, fabricar imbecis. Só para vocês terem uma ideia, antes da televisão começar a fazer aquele auê danado sobre febre maculosa, que diga-se de passagem, onde ocorreu os óbitos, as mortes de febre maculosa, sempre ocorreram mortes por febre maculosa. Sempre teve. Só que a televisão fez como se fosse inédito. Aliás, outro detalhe interessante é que antes da caixinha, todo mundo chamava os carrapatos de micuim. Agora é tudo estrelinha. Podem ver, prestem atenção nisso. Era tudo micuim, agora é tudo estrelinha. Culpa da caixinha. Então, só que ele não transmite doenças para o homem, ele nem ataca o ser humano. Então ele é um problema de saúde? Não. Mas ele é um problema? É um problema seríssimo. E afinal de contas, ele pode não ser uma ameaça à saúde, mas ele é um bicho nojento. E quando esse bicho empesteia. Então só uma olhada nisso, ó. Esse aqui é o carrapato vermelho. Comparações agora, que vocês viram estrela e vermelho. O vermelho, além de ele ser mais amarronzado, ele é oval, ele não é redondo que nem o estrela, ele é oval, e o ferrão dele, são as quelíceras, é mais curto, o do estrela é mais comprido. Isso aqui, ó, e todos os carrapatos, eles nascem miudinho, e todos eles viram feijão. Ou pelo menos metade deles, que a outra metade são machos, os que viram feijão são fêmeas. E depois de virar feijão, olha o que eles fazem, ó. Eles botam até 3.000 ovos. Um único feijão, transportado por um cachorro de rua, que caia na frente da sua casa, começa uma infestação na sua casa. Ele empesteia a sua casa. Um único, um só. Tem uma terceira espécie, que eu não vou comentar aqui, que é o Bófilos micrópolos. Só que ele é menos comum, ele dá menos de 5% das reclamações. Então, o que nós fazemos numa reclamação de carrapato? Diga-se de passagem, embora vocês possam passar orientação para a pessoa sobre como controlar carrapato, ainda assim é importante que vocês passem para nós essas reclamações, por causa do que nós fazemos. Que uma das atividades, das principais atividades, é descobrir que carrapato que é. Vocês vão entender a importância disso mais tarde. Quer ver? Então, nós fazemos visita para a identificação da espécie e da fonte de infestação. Porque se não descobrir de onde está vindo, não resolve. Pode vir de um terreno, pode vir um cachorro de rua na frente, pode ser que a pessoa deixe o cachorro solto, ou ele solte, deixa o cachorro escape de vez em quando. Pode ser que o cachorro fique perto do portão da rua, e é lá que ele pega. Então tem que ver isso aí e isolar o cachorro, não deixar entrar. Às vezes, o carrapato vem do vizinho. Só que nesse caso, o problema já não é mais de carrapato. O problema é de vizinho. E o problema de vizinho está totalmente fora da nossa área, tanto da minha quanto da de vocês. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, não para resolver briga de vizinho. Então, e aí nós fazemos a explicação de como realizar o controle químico e os inconvenientes. Eu sou contra utilizar veneno na maioria dos casos. Só que para carrapato não tem jeito, porque mesmo que você tire a fonte de infestação, os carrapatos continuam lá por mais de um ano. Então não tem jeito, tem que ser usado controle químico. Olha a reclamação de carrapato, pessoal. O que esse gráfico mostra? Há muito tempo atrás, nós fazíamos detetização de carrapato. Só que vocês vão ver que a detetização é complicada. São várias detetizações. Tem que ser várias, não é uma só. Só que nós só fazíamos a primeira. E era para a pessoa fazer o resto. Quem disse que ela fazia? Aí 2 meses depois ligava reclamando que não resolveu, dá para vocês virem de novo. Mas, naquela época, da fantástica caixinha de fabricar imbecis, falando um monte,
que todo mundo entrou em desespero, olha o que aconteceu, ó, disparou. De 7 em 2000, nós tivemos 139 em 2006. Sabe, é que o caramujo foi perdendo impacto, o que eles fizeram? Inventaram o carrapato. Aí não tinha jeito. Cada reclamação de carrapato que nós atendíamos eram até 4 reclamações de escorpião, que não era atendido, que poderia ser feita no lugar disso, ou até 12 visitas para dengue. E carrapato, como vocês viram, nem mesmo é um problema de saúde. Pelo menos não por enquanto. Então, chega, cortou, c'est fini, só orientação. Olha o que aconteceu com as reclamações, olha a queda que teve. Eles não queriam solução, eles não queriam saber o que fazer, eles queriam que nós resolvêssemos. Aí cortamos. Agora nós orientamos, passamos toda a orientação, identificação, tudo certinho. Mas a responsabilidade é do morador, exceto em um caso. E fiquem espertos com isso. Isso ainda não existe, isso ainda não é um problema, mas ele pode vir a ser. Controle de carrapato estrela é obrigação dos órgãos públicos. Então, tudo isso vale para o bófilos, que é o carrapato de cavalo, carrapato cinza, para o rimpicéfalos, que é o carrapato vermelho, que é o carrapato de cão. No caso de estrela, vai tudo por terra. É tudo totalmente diferente. Aí nós temos realmente, os órgãos de saúde têm que tomar todas as devidas providências. Em muitos casos até fazer todas as aplicações de inseticidas necessárias. Então, mas pelo menos por enquanto, isso não é problema. Tá, o que é feito? O que devemos fazer? Então vamos lá. Descobrir e eliminar a fonte da infestação. Se é um cachorro de rua, bom, aí tem que descobrir por que esse cachorro de rua está aí. Geralmente você vai descobrir que é alguém, às vezes a próprio reclamante, que tem coisa que dá comida para cachorro de rua em frente da casa dele. Tem que parar. Às vezes, a fonte de infestação era um cachorro que ele tinha, que vivia na rua, só que o cachorro morreu de erliquiose e os carrapatos continuam. Bom, a fonte já acabou, ele só tem que controlar a infestação. Às vezes ele vem do vizinho. Bom, aí você vai ter que conversar com o vizinho, porque se só você fizer, não vai resolver nada. Eles voltam. O carrapato ele é resistente a inseticida. Só mata se cair em cima. Efeito residual de veneno não funciona para ele. Então, aí sim, você trata o animal com amitraz e o ambiente com algum organo fosforado, ao mesmo tempo. No mesmo dia que você trata o cachorro, você trata o ambiente. Só que isso tem que ser feito 4 vezes. Não é uma aplicação só, tem que ser 4. Com intervalo, dependendo do grau de infestação, que pode variar de 7 ou 15 dias. Então, se a infestação for pequena, você faz durante 2 meses, com 2 aplicações ao mês. Se a infestação for muito grande, você faz durante 1 mês, com 1 aplicação por semana. Só que aí começam as confusões, pessoal. Primeiro, o veneno, quando você passa, ele fica lá no ambiente, ele dura 3 meses. Se você passar ele de novo, ele vai ficar 2 vezes mais forte. A hora que você terminar essa aplicação aqui, terminar tudo isso aqui, o veneno está 4 vezes mais forte. Gente, o veneno na dosagem recomendada pela empresa que fabricou, ele não faz mal para a gente, não faz mal nenhum para nós. Só que ele já está 4 vezes mais forte. E se a pessoa fizer errado, essas 4 aplicações não resolve. Se a fonte não for eliminada, ou se ele fizer errado, não funciona. Continua com o carrapato. Aí ele não pode, por pelo menos 3 meses, ele não pode usar nenhum inseticida. Porque se ele fizer isso, vamos supor que não deu certo. 1 mês, 4 aplicações, não deu certo. Vamos repetir. Vamos. O veneno fica 8 vezes mais forte. A partir daí, a pessoa, o morador está correndo o risco de matar o cachorro dele intoxicado e intoxicar a família inteira. Então, se isso aqui não for feito direito, não pode ser repetido em menos de 3 meses. Detalhe, vocês estão vendo que eu estou recomendando? Isso aqui são nomes genéricos. Nós não podemos
citar, nós não podemos recomendar nomes comerciais, isso é antiético. Isso pode dar até, é difícil, mas pode dar até processo administrativo. Então, aqui, ó, Amitraz, vocês não podem dar o nome comercial para eles, mas o Amitraz é o famoso é o Triatox. E o organofosforado são vários venenos, é um grupo de venenos. São todos nomes genéricos. E o Butox? O Butox, o Decis e o Caltrine, todos eles são a mesma molécula. O nome científico dele é deltametrina. Gente, deltametrina era o principal inseticida usado no controle de carrapatos. Aliás, ele é usado no controle de insetos até hoje. Ele era o principal usado para carrapatos. Vocês sabem o que aconteceu? As pessoas, elas só... Lembra aquela história que eu falei? Que o inseticida, o veneno, ele é uma ferramenta, não uma solução? Só que o pessoal achava que só passar o veneno resolvia. Legal. O carrapato vermelho e o carrapato cinza estão imunes à deltametrina. Ela não funciona mais para o controle de carrapatos. De tanto usar deltametrina, eles já estão imunes. A eficiência, a taxa de mortalidade é de 50% ou menos. Então, não funciona mais. Não adianta mais usar Butox, não adianta mais usar Caltrine, não adianta usar mais Decis. E o veneno que nós mais usamos lá na zoonose é justamente Caltrine. Então, não adianta detetizar. Só detetizar. Então guardem bem isso, gente. Inclusive como exemplo. Detalhe, viu? O Amitraz e os organofosforados também já estão perdendo eficiência. Eles são mais eficientes do que a deltametrina, mas já estão começando a perder força também. E cupim? Cupim a gente também tem bastante reclamação. O pessoal fica desesperado, começa a aparecer cupim, eles não sabem mais o que fazer. Bom, primeiro, não representa risco significativo para a saúde pública. Desde quando o cupim é um problema de saúde? Não é. Para aqueles que já foram meus alunos, o Ministério da Saúde se diverte. Esquecer o celular ligado acarreta apagação de mico. Por falar em mico, dá licença, gente. Pronto. Então vamos lá. Então o que a gente faz? Nós visitamos para identificação da espécie e gravidade do problema. Tem principalmente dois tipos de cupins aqui em Jaú. Cupim de madeira seca, que é aquele que vive dentro da madeira. Esse não tem muito o que fazer, não. Esse é fácil de controlar. Ou pelo menos é mais simples. E tem o cupim de concreto, aquele que faz aquelas trilhas na parede. Aquele lá é mais complicado. Bem mais complicado. Então, e depois a gente orienta a pessoa sobre como controlar a infestação. Diga-se de passagem, cupim é um problema sério. Você vai passar, você resolve? Resolve. Mas você vai passar a vida inteira de olho para ver se ele não volta. Nossas reclamações de cupim, pessoal. Se uma reclamação de carrapato durava meio período, durava, por exemplo, uma manhã ou uma tarde inteira, uma atividade de cupim levava o dia inteiro. O que nós fizemos? Cortamos. Primeiro paramos de fazer para as pessoas, só fazíamos para órgãos públicos. E no final nem para órgãos públicos, porque nós não temos equipamento adequado para isso. Então foi caindo, ó. Como nós só passamos, nós não paramos de atender, nós só passamos a usar apenas orientação. Olha o que aconteceu, ó. Olha como caiu. Então, o que fazer para controlar cupim? De madeira, o ideal seria tacar fogo, queimar. Mas às vezes não dá, né? Então, o que fazer? Aplicar inseticida em todos os furos de madeira com auxílio de uma seringa e uma agulha. Você vai injetando. Enquanto tiver buraco, você vai injetando veneno lá dentro. Às vezes você tem que repetir o processo. Mas fica de olho. Se for cupim de terra,
Principalmente esse cupim que eu falei de concreto, que ele é um tipo de cupim de terra. Encontrar e destruir o ninho, não importa o que vocês façam. Matar cupim é a coisa mais fácil do mundo. Até querosene mata. Até água quente mata. Só que vocês teriam que matar, para controlar, vocês teriam que matar 20 mil cupins por dia. Porque uma fêmea, uma rainha de um cupinzeiro grande, ela põe 10 mil ovos por dia. Agora, se você encontrar o ninho dela e destruir, você destrói a rainha. Aí você não precisa fazer mais nada. É igual formiga. Você não precisa fazer mais nada. O próprio cupinzeiro morre sozinho. Só que pode vir mais depois. Vocês vão ter que ficar sempre de olho. Então aqui, ó. Operários e soldados podem ser combatidos com qualquer produto químico. Querosene, desinfetante, até água quente. Só que vocês têm que... Se você não tirar a rainha, não resolve nada. Você também pode usar os chamados inseticidas inteligentes, que são cupinicidas específicos. Esse cupinicida, ele não mata cupim. Na verdade, ele mata uma bactéria que os cupins têm na barriga. E é essa bactéria que digere a madeira. Sem isso, o cupim não consegue se alimentar. Então o que vai acontecer? Vai morrer essa bactéria, aí o cupim vai comer, mas vai morrer de fome. Só que isso tem eficiência limitada. Você tem, por exemplo, que entender o tamanho do cupinzeiro. Porque se você aplicar pouco, você não vai resolver nunca. Então, o mais eficiente é o controle mecânico. Arranque e queime a cachopa, que a gente chama, que parece o cupim mesmo. Escorpiões. Escorpiões já é um caso mais complicado, pessoal. Esse aqui, acho que a maioria de vocês já deve conhecer. É o Tício cerulatus, o escorpião amarelo, que é o mais comum aqui em Jaú. Então, o cerulatus. Ele é perigoso? É. A picada dele é extremamente dolorida, dói pra caramba. E ele também, como poderia dizer, em casos raros, graças a Deus nunca aconteceu aqui em Jaú, mas existem vários casos, ele pode matar uma pessoa. Principalmente se essa pessoa for muito criança, menor de 7 anos, muito idosa, ou tiver algum problema, já tiver algum problema de saúde grave. Aí a pessoa empacota. Não tem jeito, não tem salvação. Assim, em casos graves, pelo menos ainda tem o soro. Então, vamos lá. Esse bicho, ele é triste. Para vocês terem uma ideia, eu costumo brincar, eu costumo falar que se alguém me trouxer um vidro cheio de escorpiões amarelos, cheios de Tício cerulatus, desde que ele me diga quantos Tício cerulatus tem dentro do vidro, eu digo quantos machos e quantos são fêmeas. Eu não preciso nem olhar para dizer isso. Por quê? Porque todos os escorpiões amarelos são fêmeas. Não existe escorpião amarelo macho. Isso é só para essa espécie. A maioria das espécies de escorpião tem macho e fêmea. Esse só tem fêmea. Eles se reproduzem por um método chamado partenogênese. Nome complicado, né? Mas vamos explicar o que significa. Chega na época certa, os óvulos da fêmea se desenvolvem sem a necessidade do macho. É o que a gente chama de produção independente. Então, por isso, um único escorpião amarelo pode causar uma infestação, seja lá onde for. E esse bicho aqui, ele é natural de Minas Gerais. Há uns 35, 40 anos atrás, só tinha no estado de Minas. Hoje, ele infesta toda a região sudeste, parte da região sul, parte da região central e está começando a invadir o nordeste. O negócio está feio, gente. Então, como eu disse, ele é uma atribuição adotada pela SCZ, pelo controle de zoonoses. Por quê? Porque a chance de acontecer uma morte é grande. Graças a Deus, em 15 anos de monitoria, isso nunca aconteceu. Mas não significa que não vá acontecer, que não possa acontecer. Nossa metodologia era uma adaptação do Manual de Diretrizes para Atividades do Controle de Escorpiões. Esse manual, inclusive, ele já saiu uma nova versão e estamos para reestruturar totalmente esse atendimento
em cima desse manual novo, mas até lá nós ainda usamos o método antigo. Então nós fazemos uma visita para inspeção do local e busca ativa de escorpiões. Então a gente revira o lugar para ver se acha escorpião. Orientamos o notificante sobre como evitar, como prevenir o bicho. E usamos controle químico, mas somente, ou pelo menos na teoria, somente quando necessário e somente para controlar os novo. Então, inclusive, a nova diretriz, que ainda não foi adotada aqui, prevê que não se usa mais, agora é regra, não se usa mais veneno para combater escorpião, porque não resolve. E o controle do escorpião depende muito mais do morador do que das autoridades. Então vamos lá. Pessoal, eu estive recentemente falando com o pessoal lá do São José a respeito de escorpiões. Vocês estão lembrados? Pelo menos o pessoal do São José. Cadê o pessoal do São José aí? Então, vocês estão lembrados disso? Lembra que eu comentei com vocês que é necessário que nos avisem cada vez, as pessoas têm que avisar a gente cada vez que encontrar escorpião, nem que seja repetido. Por quê? Porque nós temos, vocês vão ver daqui a pouco o número de reclamações, parece grande, mas ele é pequeno, porque muita gente não reclama. Ou nunca reclama porque acha que não precisa, ou reclama uma vez, não resolveu, para de reclamar, ou então espera, a hora que estoura o problema é gravíssimo, não sei o que, já achou 20 na casa dele, aí é que ele reclama. Para a gente, tudo isso vai entrar como se fosse uma reclamação só. E nós precisamos dessas informações. O mapa que vocês estão vendo agora lá, foi feito graças a essas informações. Então aqui nós temos a distribuição, os lugares de Jaú onde foi encontrado, os quarteirões onde foi encontrado escorpiões, no período de 94 até 99. Em 5 anos foi encontrado escorpiões em todos esses lugares aqui, ó. Pedrometo praticamente inteiro, um pouco no Rosa Branca, um pouco aqui no Jardim América, aqui no Ameriquinha para ser mais exato, e no Santa Rosa, um pouco aqui, ó, aqui para cima, que é perto da linha do trem, e o lado de lá do Córrego da Figueira, um pouco aqui no Jardim Maria Luísa e um pouco aqui no Nova Jaú. E um outro gato pingado aqui no centro, ou então aqui, para esses lados aqui e tal. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês a distribuição de escorpiões no ano de 2006. Só 2006. Aqui tem 5 anos. Eu vou mostrar para vocês de um ano só. E isso está desatualizado. Isso está com 3 anos de desatualização. Só que o mais recente que nós temos. Ainda não foi montado o resto. Aí, pessoal. Não tem mais. Inclusive aqui, a margem esquerda do Córrego dos Pires é o único lugar que aqui ainda praticamente não tinha. Mas já está aparecendo, já está tendo. É que não aparece aqui. Mas aqui já começa a ter. Então, pessoal, nós precisamos dessa informação para saber, primeiro, se o que nós estamos fazendo está surtindo algum efeito. Senão nós temos que mudar a metodologia. Segundo, para saber a real situação do problema em Jaú. Vamos supor que nós recebamos 20 reclamações por ano. O que vai acontecer? Nós vamos nos preparar para combater um exército inimigo de 20 escorpiões. Beleza. Só que quando nós chegamos na área, no campo de batalha, não são 20, são 200. Só que nós estamos preparados só para 20. Aí eu pergunto para vocês, nós vamos resolver esse problema quando? Desse jeito, nunca. Então é importante, nem que seja para ligar, ó, eu estou ligando, e pedir para ligar para avisar que eu achei um escorpião aqui. Não, não preciso nem vir aqui, eu só estou ligando para avisar. Que aí entra como estatística para a gente. Então é muito importante que façam isso. Isso aqui talvez seja muito pior do que vocês estão vendo. Como se já não fosse ruim o suficiente, né? Diga.
E esse aqui é interessante, que geralmente ele pode estar em bueiro, mas tem mais uma coisa que você me lembrou agora que eu estava esquecendo de falar. Já foi confirmado a presença desse escorpião no sistema de esgoto de alguns bairros aqui de Jaú. Quais? Pedrometo. O que supõe-se, o que por suposição faz pensar se não tem também no Orlandometo e no Rosa Branca. Esses não foram confirmados, mas já, por causa do Pedrometo, já suspeito. Aqui embaixo, eu vivo esquecendo o nome desse bairro, mas é lá perto da oficina do Pichinim, também já foi comprovado. Que mais? O lado de lá, da linha do trem, quer dizer, do Córrego da Figueira, lá perto da linha do trem, já foi comprovado no sistema de esgoto. Do lado de cá, no Santo Antônio, do lado de cá, da linha do trem não, do Córrego da Figueira, também já foi confirmado. Aqui no Jorge Atala também foi confirmada a presença. Todos esses lugares foi confirmada a presença no sistema de esgoto. Então o negócio está ficando cada vez mais complicado. Pensem, lembrem-se, que o sistema de esgoto agora está todinho ligado, interligado. Então a chance dele começar a aparecer agora em a cidade inteira de maneira uniforme é altíssima. Aí, pessoal, para vocês verem nosso gráfico de reclamação, ó. Em 2000 tivemos 134 reclamações de escorpião. Em 2008 tivemos 434. E isso é um pálido reflexo da verdade, da realidade. Porque muita gente acha e não avisa. Vamos supor que seja o triplo disso aqui. É um problema sério, mas vamos supor que em vez de ser 3 vezes mais, seja 10 vezes mais. Se for, aí já o problema já é ainda mais sério. Aí não seria mais nem um problema de saúde, seria um problema do município inteiro. Aí nós já teríamos até que chegar, senhor prefeito, olha o tamanho da situação, nós temos que tomar uma providência. Mas para isso, nós precisamos de números, nós precisamos de dados. Por isso que é importante avisar. Muitas vezes, talvez a gente nem consiga resolver o problema, mas nós quantificamos o problema. E dependendo do tamanho do problema, é que nós vamos agir. Entenderam isso? Entenderam por que é importante? Nem que seja só avisar a zoonose. Tá, e agora o que vocês vão falar para a pessoa que achou um escorpião? Vocês vão passar as seguintes recomendações para ela. Verificar os sapatos antes de calçar. Desencostar os móveis da parede. Se você deixar ele uns 5 centímetros longe da parede, se a pessoa ela tiver medo, tiver receio, ou então cismar, gente, deve ter escorpião aqui em casa, ela pega uma lanterna, ela consegue olhar atrás de todos os móveis. Não acumular entulho. Manter o mato baixo. Manter os ralos tampados, principalmente nos bairros onde suspeita-se que tenha escorpião no sistema de esgoto. Vedar os batentes das portas. Não andar descalço à noite. Combater baratas. Manter um acero. Vocês sabem o que é um acero? Imagina uma casa. Imagina que sua casa faça tenha do lado um terreno baldio, com mato alto. E o cara não cuida, não tem jeito, ele não cuida mesmo. Aí o que você faz? Você chama um cara, ele carpe 1 metro, uma faixa de 1 metro entre o seu terreno, entre a sua casa e o terreno. Então aquela faixa de 1 metro fica limpa. Esses animais, eles não gostam de andar em área limpa. Então eles evitam. Não que eles não atravessem, mas eles evitam, eles preferem não atravessar essa área. Essa área limpa chama-se acero. Jogar lixo no lixo, não em qualquer lugar. E principalmente quando você for mexer em alguma coisa dessa tipo, usar EPI, equipamento de proteção individual. Tem mais 2 noções que vocês precisam passar também para as pessoas. Primeiro, escorpião é que nem barata. Não existe casa sem barata. O que existe é casa bem cuidada. E se duvidarem de mim, se vocês me disserem, não, essa casa não tem barata, eu falo, para de cuidar para ver se tem ou não tem.
Escorpião é a mesma coisa, gente. Você pode cuidar da sua casa a ponto de nunca achar nenhum escorpião, mas eles estão lá. Para de cuidar, eles vão aparecer. E assim como as baratas, os escorpiões vieram para ficar. Não tem como, não existe meio, não existe como acabar com eles. Nós vamos ter que aprender a conviver com eles. É da mesma forma que as baratas. Formigas. Vamos falar um pouco de formiga. Formiga não é um problema de saúde. Ah, mas ela pode transmitir doenças? Pode, para centros cirúrgicos e coisas mais complexas. Para nós, pessoas comuns, nenhum. Problema de saúde, nenhum. Quando recebemos uma reclamação, nós vamos lá para identificar a espécie, porque da mesma forma, o controle de formiga depende da espécie. E orientamos a pessoa sobre como controlar esse problema. Está aqui, reclamação de formigas. É pouco, é pequeno aqui, ó. O máximo foram 14 em 2006, mas normalmente é baixo. Então, para começo de conversa, bloqueio químico, uso de inseticida não funciona para formiga. Por quê? Porque vai evitar, enquanto o veneno funcionar, elas não vêm, mas elas estão lá. O Ministério da Saúde se diverte. Então, gente, não adianta você colocar um inseticida. Caramba. Então vamos lá, pessoal. Então, alguém mais esqueceu o celular ligado aí, gente? Então, vamos lá. Para combater, você tem que também matar a rainha, senão não resolve. É que nem comentaram aqui quando eu falava de cupim, é igual formiga. Cupim e formiga é muito parecido, é quase igual, só a forma que é diferente. Então formiga, se for formiga cortadeira ou daquelas carregadeiras, você tem que usar um veneno em forma de pellets, parece ração. Você põe na trilha delas, elas levam esse veneno para o formigueiro. Esse veneno não mata a formiga. Esse veneno, as formigas carregadeiras, elas criam um fungo lá no formigueiro delas, e elas se alimentam desse fungo. O que elas carregam é para o fungo. Então o que elas fazem? Esse veneno mata o fungo e elas morrem de fome. Se for aquelas formiguinhas piquititica, aquelas bem miudinhas, doméstica, também não adianta. Não adianta ser as iscas, tem que ser em forma de gel, que é parecido com aquele usado para barata, mas é outro. Então você tem que usar formicida em forma de gel. E se for formiga lava-pé, é mais fácil ainda. Todo dia você joga água fervendo no formigueiro, até ele sumir. Resolveu. Olha que simples. Olha só, gente, vocês chegam numa casa, eu não sei mais o que eu faço com formiga, que estão empesteando minha casa. Peraí, que formiga que é? Formiga lava-pé. Simples, todo dia joga um balde de água fervendo nela. Aquelas miudinhas. Simples. Você vai ter que comprar aqueles veneninho em forma de gel e aplicar onde elas estão. Pronto. Aquelas cortadeiras. Compra veneno tipo pellet, formicida em forma de pellet. Gente, não custa nada, você não perde tempo praticamente nenhum e você prestou um tremendo serviço para a pessoa. Simples. E gambá, pessoal? Vamos falar de gambá. Eu acho que todo mundo aqui conhece gambá. Todo mundo já viu esses bichos, né? Ótimo. Só que, pessoal, lamento informar, mas isso não é gambá. Gambá é isso aqui, ó. Também conhecido como cuíca. E que muitas pessoas chamam de raposa, mas isso não é raposa. Raposa é um bicho parecido com cachorro. As pessoas chamam gambá de raposa porque eles têm o hábito de atacar galinheiros. Ó, para vocês verem melhor, mais alguns exemplos aqui, ó. Isso é gambá. Uma curiosidade. Vocês sabem quem é o parente mais próximo do gambá? Não, não é o rato, não é o guaxinim que falaram aí, não é. É o canguru. O gambá, o canguru, o coala
O lobo da Tasmânia e Companhia Limitada são todos marsupiais. Então são todos, eles são parentes, embora não pareçam. Pessoal, o gambá é um exemplo de sinurbização. São animais silvestres que estão invadindo as cidades. E aqui na cidade ele está se tornando um vira-lata, ele ataca lixo para sobreviver. E já pode ser encontrado em qualquer lugar da cidade, inclusive aqui no centro. Só que além do incômodo, o gambá é reservatório de várias doenças, como leishmaniose, doença de Chagas e até febre maculosa. Então doenças que normalmente são da zona rural, são das florestas, ele vai acabar trazendo para cá junto com ele. Então ele é um problema sério e ele deve ser monitorado. Nós não podemos fazer nada contra ele, porque ele é protegido pelas leis ambientais, da cadeia mata-gambá. Só que, então fica de olho nesse bicho, porque se ele se tornar um problema maior, alguma coisa precisará ser feita. Então, geralmente nós orientamos o notificante. Se ele conseguir capturar o animal, usando aquelas gateiras, nós vamos no local, pegamos o animal com a gateira e tudo, vamos na zona rural, soltamos o animal, voltamos lá e devolvemos a gateira para ele. Isso pode ser feito. Por enquanto é o máximo que nós podemos fazer. Por enquanto, vocês podem ver também, a reclamação de gambá é pequena, ó. Mas a tendência é aumentar. Quanto mais gambás vierem para a cidade, maior vai ser o número de reclamações. Então, ainda é um problema pequeno. Talvez nem seja problema ainda, mas será um grande problema no futuro. Então, o que nós fazemos? Como eu disse, capturamos os animais com uma gateira. Aí a pessoa notifica ou o corpo de bombeiro ou o controle de zoonoses. Um de nós vamos lá fazer esse serviço. Não tem muito mais do que ser feito. Olha que coisinha fofa, gente. Olha que bonitinho. Vocês sabem o que é isso? É um morcego. Esse é o morcego frugívoro, o Artibeus. Que acreditem ou não, ele é uma coisinha fofa. Bem mais do que os outros, vocês vão ver. Então vamos lá. Morcego também é um caso de sinurbização. Só que é um problema menor. Eu desconfio, tenho quase certeza que tem mais morcegos na cidade do que pessoas. Só que na maioria dos casos, enquanto nós cuidamos da nossa vida, eles cuidam da vida deles. E um não atrapalha o outro. São só em alguns casos em que eles se tornam problemas. Só às vezes, a incidência é muito pequena. O verdadeiro perigo desses animais é o guano. Para quem não sabe, guano é cocô de morcego ou de pássaros. Então, para não ficar falando cocô de morcego e cocô de pássaro, eles falam guano. Geralmente, alguns morcegos, principalmente da família Molocidae, vocês vão ver ele daqui a pouco, eles vivem no forro e fazem muita sujeira lá. E esse guano, quando seca, vira pó, várias espécies de fungos passam a proliferar nesse guano. E ele seco vira pó, e esse pó pode vazar. Se for forro de madeira, ele vaza na casa. E a pessoa pode ter vários problemas respiratórios gravíssimos por causa disso. Então, esse é o único problema real dos morcegos na cidade. O problema do guano. Então, aqui, ó, nós fazemos uma visita para avaliação do problema e orientação do notificante. As espécies mais comuns aqui na cidade são os insetívoros, que é principalmente os molossos, e os frugívoros, que são os artibeus, que vocês já conheceram. Aqui, ó, o artibeus, e esse aqui é o molossus, que inclusive é o mais comum de ser encontrado. Aqui, ó, o molossus, que me perdoe, mas perto dele o artibeus é a coisa mais linda do mundo, ó. E uma curiosidade, esse aqui é o vampiro, pessoal. Esse é o morcego vampiro. Tem em Jaú? Tem. Tem na cidade? Não. O vampiro ele só fica na zona rural. Ele não invade as cidades. É mais fácil para ele arranjar comida lá. Então ele não vai invadir a cidade nunca. Ainda bem, né? Nossas reclamações de morcego, pessoal. Aí, ó.
Então, como controlar morcego? Se ele estiver no forro, tem que ser expulsado os animais, você precisa mandar os animais embora. Como? Uma dica é usando alguma coisa de cheiro forte, querosene, criolina, ou então naftalina, qualquer coisa, expulsa os morcegos. Só que se não for tampado todos os buracos do forro, eles voltam. Então, a partir do momento que você expulsou os morcegos, você tem, no máximo, 20 dias para tampar tudo de novo. Senão eles voltam. Não importa o que você faça, se você não tampar esses buracos, eles voltam. E também é bom, principalmente se for de madeira o forro, limpar o forro usando uma máscara contra pó ou um pano úmido, cobrindo o nariz e a boca. E se for na árvore, às vezes uma poda de árvore resolve, ela fica mais iluminada, eles preferem outro lugar. Não tem mais o que fazer com morcego. E matar morcego da cadeia, viu? Avisem as pessoas. Animais peçonhentos. Animais peçonhentos é um termo errado. Porque por esse nome, nós trabalhamos com aranhas e serpentes. E nem todas as serpentes são peçonhentas. Então vamos lá. Nosso serviço é principalmente de identificação e orientação. A gente identifica que animal que é e orienta sobre detalhes desse animal ou sobre a periculosidade dele. Então vamos lá. Para aranhas, nós só realizamos o controle químico, aí a gente arregaça a manga e vai atrás, em 2 casos. No caso de Phoneutra nigriventer, que é a aranha armadeira, ou Loxosceles, que é a aranha marrom, porque essas duas são realmente perigosas. Essas duas, embora seja muito difícil, elas podem matar. As outras, a picada só dói. Só isso. Para serpentes, tem muita gente que vai desesperado para acabar, passar veneno. Tá? Não existe veneno que mate serpente. Um veneno forte o suficiente para matar uma serpente, mataria uma pessoa também. Então não adianta usar. Além do que, as serpentes também são animais protegidos pela lei. Ah, detalhe que eu não mostrei. As 3 serpentes mais comuns aqui em Jaú. Em primeiríssimo lugar, essa daqui, que é a mãe de saúva. Em segundo lugar, essa daqui, que é a dormideira. Em terceiro, estão brigando, dependendo do ano muda, a boipeva ou esta espécie de falsa coral. A propósito, gente, vocês sabem como é que você faz para saber se uma cobra é venenosa ou não? Vocês procuram um especialista. A hora que ele disser não é venenosa, aí tudo bem, não é venenosa. Até lá vocês tratam qualquer serpente como se fosse venenosa. Certo? Então vamos lá. Reclamações de animais peçonhentos, olha aqui, ó. Vocês podem ver que ela está aumentando, ele está crescendo direto. Só que aqui está misturado serpentes e aranhas, ó. Está cada vez maior o número de incidência. Então vamos lá, o que fazer para prevenir isso? É a mesma coisa que escorpião. Verificar sapatos antes de calçar, desencostar árvores da parede, não acumular entulho, manter o mato baixo, manter ralo tampado, vedar batente de porta, não andar descalço, combater baratas, manter um acero, jogar lixo no lixo e usar EPI quando você precisar mexer com isso. É a mesma coisa. Tem um detalhe que eu não sei se ele está aqui, vamos ver. Não, não está. Então, só mais um detalhe. Faz 15 anos que mantemos a monitoria de animais peçonhentos aqui em Jaú. Nesses 15 anos, nunca ocorreu uma serpente peçonhenta no perímetro urbano de Jaú. O que não significa que um dia não possa aparecer. Mas até hoje não apareceu. Na zona rural apareceu bastante. Mas na cidade mesmo, até agora nenhuma. Vamos falar de pernilongos, que vocês ouviram falar bastante de pernilongos. Aqui uma comparação, pessoal. Aedes aegypti e Culex quinquefaciatus. Mosquito da dengue e mosquito comum. O nosso trabalho de notificação de pernilongo, ele é um trabalho paralelo ao trabalho normal da dengue. Ele não faz parte direta do controle de dengue. Porque é mediante notificações.
Então, e nós temos dois tipos de notificação de pernilongo: foco presumido e foco não presumido. O que seria foco presumido? Foco presumido é quando a pessoa fala, ó, a casa do vizinho está fechada, já faz mais de um ano, e não tem ninguém lá dentro. Deve ter pernilongo lá, foco de mosquito lá. Casa fechada é obrigação nossa ir lá atrás, ver, tentar pelo menos achar o dono, pedir licença, entrar e conferir isso aí. Isso é um foco presumido. Você vai lá, em uma, duas pessoas no máximo, você resolve o problema. Foco não presumido, que é também o mais comum, é aquele, e aqui está cheio de pernilongo, pelo amor de Deus, vocês têm que dar um jeito aqui. Toca separar uma equipe, metade da equipe, pelo menos umas 8 pessoas para fazer aquela área inteirinha, do jeito que vocês viram, como se fosse uma busca ativa, para tentar achar o foco. Engraçado em alguns casos que já teve foco não presumido, eu estou fazendo de tudo, eu já estou quebrando a cabeça há muito tempo para acabar com isso. Porque, primeiro, não tem efeito. Porque nós só acabamos com os mosquitos que vão nascer, os que nasceram ainda estão lá. Então, para dar o efeito, para a pessoa ver a solução, leva-se meses. Além disso, tem casos extremos. Teve um caso de um senhor que ligou lá, desesperado, que eu pago meus impostos, não sei o que lá, e apareceu um pernilongo, que eu acho que é da dengue aqui, vocês têm que vir aqui resolver o problema já. Então tem muita coisa desse tipo, e não vai resolver já, demora. Então, o foco presumido, inclusive ele está previsto no plano de controle da dengue. Foco não presumido não está. Então nós estamos brigando para tentar acabar com o foco não presumido. Então vamos lá. E, além disso, muita gente reclama de pernilongo, pode ser o pernilongo comum, que também não tem o que ser feito. Na maioria dos casos, o pernilongo comum não tem o que ser feito. Que o mosquito da dengue, ele nasce perto, vocês viram, ele nasce perto de onde nasceu. Ele anda perto de onde nasceu. Já o pernilongo comum não, ele voa longe. Um pernilongo comum aqui, ele pode ter nascido do outro lado do Rio Jaú. E os quironomídeos são aqueles mosquitinhos bobões que empesteiam a parede, já viram? Ou que fica fazendo aquela nuvem do lado do rio, ou que às vezes você vê aquela nuvem atropelada na frente de um carro, já viram? São quironomídeos, eles não fazem nada, são totalmente inofensivos, mas assustam bastante. Pessoal, vocês já viram esse gráfico aqui? Eu cheguei a mostrar para vocês? Não? Então, eu tenho mais coisa para explicar disso aqui também. Isso aqui são os números de reclamações de pernilongo que nós recebemos, de 2000 até o ano passado. Vocês notaram que interessante aqui, ó, em 2002 foram 276 casos, em 2008 279. Caramba, o que será que aconteceu? Será que é uma epidemia em Jaú? Será que isso tem alguma coisa a ver com os casos de dengue de Jaú? Vamos ver. Aqui em Grená, não é Rosinha não, é Grená. São os casos de dengue, casos positivos de dengue no mesmo período. Observem aqui, ó, em 2001 foram 7 casos. Minto, foram 17. Foram 141 reclamações. Em 2000, com 276, não teve nenhuma reclamação. Aí nós vemos aqui, ó, em 2006 foram 5. Aí começou a subir. Em 2007, 53, foram 215 reclamações. Só que em 2008, que caiu para 3, as 3 importadas, disparou, 279 casos. Existe alguma relação entre o gráfico de reclamações e o gráfico de casos de dengue? Então, caramba, o que está acontecendo aqui? Por que esse gráfico está se comportando desse jeito? Pessoal, vocês não têm noção de como eu quebrei a cabeça pensando nisso. Qual é o fator que está desenvolvendo isso aí? Eu só fui achar a resposta no começo do ano, desse ano aqui, numa matéria da Veja, no começo do ano, que saiu um gráfico de casos de dengue no país, número de incidência de dengue no país. Olha que coisa, gente. Está em vermelho. Observem, cai quase como uma luva. Inclusive, os casos de maior notificação de dengue em Jaú coincide com as maiores epidemias de dengue no país.
Qual a relação? A relação é a seguinte: quanto mais casos de dengue tem, mais a fantástica caixinha de fabricar imbecis trabalha. E mais imbecis ficam assustados. Aí eles começam a correr. Aí eles começam a se mexer, começam a correr. Mas só porque tem medo. E porque não sabem nada a respeito. Aí que vocês entram. Explicar para a população que focinho de porco não é tomada elétrica. Só que quando a fantástica caixinha de fabricar imbecis para de falar de dengue, afinal de contas, se não tem casos de dengue, não é interessante. Olha o que acontece com a população. Olha a preocupação do povo. Dá uma olhada, ó. Ó. Olha a preocupação do povo, gente. Ó, mais um detalhe. Então, pessoal, foco presumido. Quando nós fazemos o foco presumido, nós visitamos a verificação, se for o caso, a eliminação do problema. Foco não presumido, nós temos que fazer uma busca ativa no quarteirão inteiro, às vezes em vários quarteirões. Aí o que acontece? Vamos supor que num bairro X tem um caso suspeito, não estamos fazendo bloqueio lá. Aí tem um bairro Y, que a pessoa está reclamando que tem um monte, que ele está desesperado. Olha que ironia, gente. Dengue é a prioridade 0 para a zoonose. Porque nós temos que prestar conta federal disso. Só que na hierarquia de notificações, o caso de foco não presumido é o último da lista de prioridades. Porque nem sempre ele é resolvido na hora. E se tem um foco lá, um caso suspeito ou confirmado de dengue, é mais importante que a gente resolva esse foco primeiro do que o outro. Porque se a transmissão de dengue for contida aqui, o problema do cara é só um problema de pernilongo. Só que se a gente afastar o pessoal daqui para fechar lá, aí nós corremos o risco de ter uma epidemia na cidade inteira. Então, vocês estão vendo que o foco não presumido é um problema considerável, é uma dor de cabeça e tanto. Resultado efetivo de larvas, de eliminação de larvas, o resultado é imediato. Matou, acabou. Só que os adultos, eles vivem até 45 dias. Então eles continuam lá. Então eles não somem, porque nós não vamos aplicar inseticida. Inseticida só é aplicado em ponto estratégico ou em caso de dengue. Então os mosquitos vão continuar lá. O problema da pessoa não foi eliminado na hora. E a maioria das pessoas não entendem isso. E pombo, gente? Pombo é um problema seríssimo. Primeiro que eles são protegidos por leis ambientais. Segundo, eles têm o mesmo problema de saúde que o morcego, só que é bem menor, porque os pombos geralmente eles estão em áreas abertas, então não forma guano. Pode até ter, mas ele não forma. Ou o vento ou a chuva leva ele embora, ele não acumula. Se acumular, ele vai ter o mesmo problema que o morcego. Só que ele é um grande incômodo. Ele é um grande incômodo e uma grande nojeira em muitos casos. Afinal de contas, não é à toa que chamam pombo de rato com asas. E ele ainda tem um agravante. O problema de pombo é esse, ó. Muita gente dando muita comida para os pombos. Eles não precisam disso. Os pombos são mais antigos do que os homens, do que o ser humano. Existia pombo antes de existir ser humano. E eles não morriam de fome. Só que como muita gente dá comida para pombo, o que acontece? Eles ficam gordos, a população dele aumenta muito, o índice de doenças entre a população deles é altíssimo, e eles se reproduzem até 4 vezes por ano. Se não desse comida, o número de pombos diminuiria bastante, naturalmente, e as fêmeas só entrariam no cio 1 vez por ano. Então, o problema de pombos é principalmente as pessoas. Só que vai explicar isso para aquela pessoa, para aquele velhinho que dá comida para pombo. Vai, tenta. Tentem para você ver o que acontece. E não existe nenhuma lei, nada que obrigue a pessoa a parar de dar comida para pombo. É isso que é o pior. Temos poucas reclamações do pombo aí, ó. Também é pequeno, apesar do problema ser grande, as reclamações são poucas. Só que para pombo não tem jeito, não há uma orientação específica, porque cada caso é um caso. Então nós temos que verificar cada caso individualmente
E, na maioria dos casos, a eficácia é muito pequena. Eu tenho algumas pequenas vitórias, mas, infelizmente, o número de derrotas é maior, porque depende das pessoas. Elas têm que mudar. E mudar uma pessoa é muito difícil, gente. E pulga? Vamos falar um pouco de pulga. Geralmente, pulga é muito parecido com carrapato. Só é o tempo de aplicação de inseticida que é diferente. Então nós temos que identificar a fonte da infestação. Em alguns casos dá para identificar até que pulga que é. Se for a Actinopteris felis, que é a mais comum aqui em Jaú, ela não costuma atacar pessoas. Ela só ataca pessoas quando a infestação é muito grande. Aí falta comida, elas vão atacar qualquer um. Mas normalmente ela não ataca pessoas. O problema é quando é a Echinopsila queops, que é a pulga do rato. Essa não só ataca pessoas, como pode transmitir a peste. Aí nós explicamos de novo como é feito o controle químico e os inconvenientes do controle químico. De pulga também temos poucas reclamações. E aí o que a gente faz? Descobrir e eliminar a fonte de infestação. Quando possível, usar um aspirador de pó para remover ovos, larvas e adultos. Um simples aspirador de pó resolve. Também, quando não dá para usar o aspirador de pó, ou junto com o aspirador de pó, o ambiente tem que ser tratado com inseticida, pelo menos 4 vezes, só que com intervalo de 4 dias entre a aplicação. Que é o tempo que a pulga leva para botar ovos. Alguns recomendam 15 dias, outros recomendam 4. E se não funcionar, também tem que esperar 3 meses antes de repetir o processo. E rato, pessoal? Acho que vocês já tiveram bastante problemas com ratos, não? Ou muita reclamação de rato. Então, ratos são... Os mais famosos são esses dois aqui, ó. Ratazana e rato de telhado. Eles são praticamente idênticos. Aliás, aqui em Jaú tem muito mais rato de telhado do que ratazana. É que como o rato de telhado é grande, as pessoas pensam que é ratazana. Então, o que fazer? O controle de ratos é o mais simples, mais fácil, mais prático, mais eficiente de todos. Por quê? Ninguém cria rato de propósito. Sempre que tem problema de rato é porque alguém está criando rato e não sabe. Mas como ninguém é louco de criar rato de propósito, a hora que a pessoa fica sabendo, ela para na hora. Então, o que a gente faz? Visita para a identificação da espécie e fonte de alimento. Orientação sobre a oferta de alimento para os ratos e como eliminá-la. Geralmente é comida de cachorro e gato que a pessoa deixa à noite. Os ratos vêm para comer. Ou então é galinheiro. Ou a pessoa tem uma criação muito grande de passarinhos. São principalmente isso que atrai. O triste é quando tem um restaurante perto, que só o cheiro da comida atrai rato. Pode atrair ele a mais de um quarteirão. Então todos os ratos numa área maior que um quarteirão são atraídos para esse restaurante. Mesmo que o restaurante seja limpo, só o cheiro já atrai os ratos. Então, e a gente orienta também sobre os tipos de raticida e como eles devem ser utilizados. Pessoal, vocês já ouviram falar do chumbinho, mão branca, 1080? Isso não é veneno de rato, isso é lixo tóxico. Só que isso mata qualquer coisa. Então eles usam, em vez de eliminar isso como lixo tóxico, eles preferem vender como veneno de rato. Só que isso não presta. Primeiro, porque não tem salvação. Mata tanto rato quanto cachorro, gato e criança. Não salva. É morte garantida. Além do que, tem mais uma desvantagem. Rato é um bicho sem vergonha. É um bicho safado. Se um rato vai lá e come alguma coisa e ele morrer na hora, os outros ratos que viram, não comem. Então você mata alguns ratos, mas a maioria dos ratos fica. Já aquele veneno granulado, que parece ração, aquele veneno, ele leva de 7 a 10 dias para matar um rato. Ou seja, a hora que o primeiro rato morrer, o resto está tudo envenenado. Além disso, esse veneno tem antídoto. Uma injeção de vitamina K corta o efeito do veneno na hora.
Então, e se leva 7 a 10 dias para matar um rato, leva 7 a 10 dias para matar uma criança ou uma criação, um cachorro, por exemplo. Então ele é tão seguro quanto um veneno pode ser. E não existe veneno seguro, existem venenos menos perigosos. Então, isso é uma das orientações que vocês precisam passar para as pessoas. Usar o veneno correto. E o pessoal fala que Jaú está empesteado de ratos, que tem uma epidemia. Não tem. Se existe um tipo de notificação constante, esse tipo de notificação é de ratos. Dá uma olhada, ó. É quase uma linha reta. De todas as reclamações que vocês viram, é quase uma linha reta. Geralmente em torno de 50 notificações ano. Então, pessoal, o problema que rato é o seguinte: tem um rato só, dois ratos naquele lugar. Vamos dar um exemplo melhor. Uma casa, imagina uma casa limpinha, tudo bonitinho. O morador que morava lá era tudo limpinho, bonitinho, certinho, colocava o lixo no lixo e tal. Aí ele mudou da casa, aí veio e naquela casa, quando aquele morador limpo estava lá, tinha só 3, 4 ratos na região inteira. Ele mesmo quase não via rato, porque ele não deixava comida. Aí ele mudou de lá. Aí foi uma família porca lá, que eles têm cachorro, eles largam a comida do cachorro no chão, eles largam comida, a pia para lavar de um dia para o outro, e por aí vai. Joia, de repente começou a aparecer alimento. De um lugar que tinha no máximo 5 ratos no quarteirão, passou a ter 200 ratos na casa dele. Aí o que acontece? 6 meses depois, venceu o contrato, ele vai embora, porque ele não aguenta mais tanto rato naquela casa. Ele foi embora. Aí voltou a morar lá, uma família limpa, uma família em ordem, que não tem criação, cuida tudo de certinho, bonitinho. Você sabe o que vai acontecer com esses 200 ratos, a hora que falta alimento? As fêmeas param de entrar no cio, que elas entram no cio uma vez por mês. Elas param de entrar no cio, e os próprios ratos vão se matando, até sobrar de novo aqueles 5 do começo da história. Então, rato, só para vocês terem uma ideia, a própria oferta de alimento, ou falta dela, regula a população de ratos. Geralmente, se dá uma infestação, de repente, de uma hora para outra, tipo, nunca vi rato na minha casa, de repente aparece 20 numa semana, procura. Alguém lá perto fez alguma coisa, por exemplo, um galinheiro desativado, alguma coisa do gênero. Vocês podem procurar. E esse problema ele diminui em torno de umas 2, 3 semanas, que aí os ratos vão se matando, vai diminuindo. Então, gente, o controle de rato é extremamente fácil, é só tirar comida. Se precisar usar veneno, usa os anticoagulantes de dose única, aqueles que parecem ração. Perfeito. Então, o que a gente faz? Encontrar e eliminar a oferta de alimento. Ratoeira funciona? Funciona, mas é limitado. Porque do mesmo jeito que o 10-8, que o chumbinho, mão branca, ele acostuma com a ratoeira. Então tem que ser usada muita ratoeira por pouco tempo. Então você usa, por exemplo, em vez de usar uma ratoeira só, você tem que usar umas 10 ratoeiras durante uma semana. Aí você tira as ratoeiras, espera 1 a 2 meses, aí você põe as ratoeiras de novo, porque eles também acostumam. Então, inseticida é inútil. Sida significa matador. Insete, de inseto. Então é matador de inseto. Rato não é inseto. Então inseticida não funciona para rato. E evitar raticidas agudas, como mão branca, chumbinho, etc., como foi dito para vocês. E raticida anticoagulante de dose única, que são chamados pellets. Que a ração pode ser bloco parafinado, que é geralmente usado em esgoto ou em áreas úmidas, que é um bloco de veneno misturado com parafina, para durar mais, resistir mais à umidade. E em lugar que a oferta de alimento é muito grande, um paiol, por exemplo, não adianta usar, ele não vai comer ração. Imagina que vocês são rato, imagina que de um lado está cheio de veneno, do outro está cheio de comida. Vocês vão comer o quê? Nesses casos é usado pó, uma espécie de pó. Só que esse pó só é vendido para empresas dedetizadoras. Ele não é fornecido para a população normal. Outras notificações. Entra em outras notificações todas as reclamações que não tem nada a ver com a gente. No máximo, nós tentamos, vamos atrás e tentamos falar alguma coisa, pelo menos orientar. Lembra que eu falei no começo? Orientar corretamente a população é obrigação nossa. É obrigação básica nossa como funcionário público. Só que tem umas que, francamente, teve uma que uma mulher ligou desesperada para nós porque as galinhas dela estavam todas morrendo, era de um sítio aqui em Jaú. Falei, mas senhor, eu não entendo nada de doença de galinha.
Provavelmente era um vírus, alguma doença de galinha, não entendo nada. Eu lamento muito, mas não tenho o que fazer. Uma outra vez, que ligaram para nós, dizendo que tinha caído uma vaca foi por brejo lá no Maria Luísa 4, literalmente. Era para a gente tirar o animal de lá. Foi pelo telefone. A hora que eu consegui me controlar para não rir, eu falei: minha senhora, para fazer isso é necessário uma pá carregadeira ou no mínimo um caminhão muque. Aqui a gente só tem um Corsinha picape. Mas eles reclamam de tudo. E tem mais um monte de outras coisas fora dessa área aqui. Eles reclamam. Vocês vão aprender, vocês já devem saber disso. Vocês vão na casa das pessoas, eles perguntam de tudo. Eles reclamam de tudo. Coisas que vocês não têm nada a ver. É capaz, se o timão perder, é capaz deles reclamarem para você no dia seguinte quando você vai lá. E inclusive, é por isso que vocês estão aqui agora ouvindo isso aqui. Pelo menos dessa parte, se eles reclamarem, vocês já sabem o que falar para eles. Mas vocês vão ver, tem um monte de coisa. Apesar das outras notificações serem totalmente fora da nossa área, ainda assim, nós fazemos um esforço para atendê-las da melhor forma possível. Só que na maioria dos casos é inviável. A única coisa que nós conseguimos fazer é dar um retorno para a pessoa. E lembra que eu falei no começo da história? Só de você dar um retorno, dar uma satisfação para a pessoa, já é mais da metade do serviço. E muitas delas não têm ligação nenhuma com o controle de zoonoses. Isso aqui é o número de reclamações de outras notificações. Você pode ver que também está aumentando. Conclusão, pessoal. Estamos terminando já. Então, vocês viram que havia uma necessidade urgente de normatização da zoonose. Porque qualquer coisa que eles falam, é bicho, liga lá na zoonose. Aliás, não façam isso. Aprendam a não fazer isso. Quanto menos vocês redirecionarem as pessoas, melhor. Aí a pessoa, bicho, liga na zoonose. Tá, só que a pessoa estava com um problema que era o seguinte: tinha um terreno do lado da casa dela cheio de mato que estava vindo um monte de bicho. O problema da mulher era o terreno ou era o bicho? Era o terreno, não era o bicho. Zoonose não resolve problema de terreno. Então, a gente ia lá e não fazia nada, não tinha o que fazer. Só que perdia tempo de ter que ir lá tal. Agora, se a pessoa tivesse sido orientada corretamente e procurado o CEPROM para fazer a capina do mato, ou se o terreno for murado, procurar a fiscalização municipal para estar autuando o dono do terreno, já estaria resolvido. Só que nesse vai e vem, a pessoa fica cada vez mais estressada e insatisfeita. E se vocês deram uma orientação errada para a pessoa, lembre-se, vocês vão voltar lá depois. Certo, gente? Então, a maioria das notificações podem ser atendidas apenas com orientação. Esse é outro dos motivos de vocês estarem aqui agora. Simplesmente orientando, simplesmente falando para as pessoas. Só de conversar, você pode resolver o problema da pessoa. E ela vai te agradecer isso para o resto da vida. É importante orientar corretamente a população, que eu acabei de falar para vocês. E outro detalhe que vocês têm que guardar, que também é muito importante. Tudo isso que eu falei para vocês é até hoje. Amanhã pode ser diferente. Se acontecer isso, vocês vão ser devidamente orientados de novo, etc. e tal, mas até hoje. Por quê? Porque a estrutura de atendimento de notificações vai ter que ser dinâmica. Por exemplo, eu falei para vocês que por enquanto não temos problema de carrapato. Por enquanto. Isso pode mudar. Nunca tivemos febre maculosa aqui, e se começar a aparecer? Que é uma doença em expansão. Leishmaniose não é prioridade, porque ainda não tem, mas e se começar a ter? Se por outro lado, aquela vacina contra a dengue, que estava prometido para o ano que vem, mas foi adiado mais alguns anos, vamos supor que saia. Todo mundo fique vacinado, acabe a dengue. Ela que é prioridade zero, deixa de ser prioridade. Então isso é dinâmico, isso está bastante dinâmico. Então, tudo que eu falei para vocês é o que vale até hoje. No futuro isso pode mudar, mas pelo menos por enquanto é tudo isso aí. Isso aqui, para quem tiver curiosidade, são as referências. Ou seja, eu falei, mas não disse nada. Quem disse foram essas pessoas aqui, ó. Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês por terem me aturado falando aqui até agora.
Muito obrigado. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Nenhuma dúvida? Então, se alguma dúvida surgir posteriormente, vocês sabem onde me encontrar lá no controle de zoonoses. Tenham todos um bom dia e um bom fim de semana.